graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Gravando mais um vídeo para você aqui, lembrando que o intuito do canal é a gente se fortalecer, é de fato a gente se edificar na presença de Deus, é claro, porque são tantas coisas que a gente perde a essência, perde o primeiro amor. Quantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e fazem a gente esquecer aquele primeiro amor, aquele desejo de permanecer na presença de Deus, de estar num culto, de estar adorando a Deus. A gente precisa buscar isso, a gente se fortalecer mesmo, para que a gente não perca a nossa essência, que é aquilo que Deus procura, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, tá bom? Só para lembrar, que você possa se edificar, e se você se sentir bem ouvindo esse vídeo, que você possa se inscrever, dar um likezinho, deixe seu comentário e divulgue em nome de Jesus. Ajude aí o crescimento desse canal, que é para a glória de Deus. Amém? Então, eu queria estar falando com você a respeito das dificuldades que a gente encontra quando a gente aceita Jesus e a gente resolve caminhar com Cristo. É muito difícil a caminhada. A caminhada não é fácil, não. Mas a palavra de Deus fala: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele nos preparou para isso. Ele nos deixou um legado, de caminhada, de busca, de oração, de jejum, e a gente precisa de fato estar se envolvendo nesse negócio. A gente precisa de fato saber aquilo que nos faz melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa existência. Existe um propósito na sua vida, não é do nada que você está vendo esse vídeo, não, é para te ajudar na sua caminhada, amém? Você entende isso? E não é simples, as coisas não são simples, mas muitas vezes a gente que dificulta a nossa caminhada. Por quê? Porque a gente permite que algumas coisas entrem na nossa vida, impedindo assim a nossa caminhada. Às vezes somos nós mesmos que dificultamos esse acesso do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Por que isso? Porque não é fácil. Não é fácil, mas a gente consegue vencer, a gente consegue superar, a gente consegue suportar, a gente consegue caminhar rumo a Deus, mas existe uma luta entre carne e espírito, e isso é notório. A primeira luta, a primeira batalha que a gente vence é para a gente sair da cama. Quando você se levanta de manhã e para trabalhar, para fazer suas atividades, você já rompeu ali uma área muito grande, porque muitas vezes o nosso corpo ele quer cama, nosso corpo quer ficar ali, e a gente vai rompendo limites, rompendo barreiras no nosso dia a dia, nesses instantes diários em que passamos e que as coisas vão começar a acontecer. E aí a gente vai quebrando pequenos detalhes. Agora eu quero falar com você hoje, por quê? A palavra de Deus fala que depois que a gente aceita Jesus, em Romanos 8, no versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero te fazer algumas perguntas, fazer você pensar em algumas coisas aí. Presta atenção. É fácil? Você tem desejo de estar na igreja? De estar buscando a presença do Senhor? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tem tantas pessoas que eu conheço que falam assim: não, poxa, eu estou bem. É eu e Deus, está tudo certo, não preciso viver em comunhão. E o que a palavra de Deus ensina?
a respeito de comunhão, que a gente deve sim ir à assembleia, que a gente deve caminhar. Onde que fica a palavra de Deus na sua vida? Então é preciso sim a gente se fortalecer, a gente está em união, está em unidade. Por que a gente ceia? Ceia é um memorial, mas ali quando comemos o pão que simboliza a carne de Jesus, comemos, engolimos parte de nós mesmos. É o irmão que não é fácil de conviver e você está ali ceando com ele. Você está me entendendo isso ou não? É muito simples, mas às vezes nós colocamos barreiras de que não é fácil, de que, poxa, eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar quietinho. Jesus tinha amigos, querida, olha só, se atenta. A gente não está em tempo de brincadeira com o evangelho, não. A gente precisa se posicionar, a gente precisa dar passos largos. É a nossa salvação que está em negócio. E a gente não pode abrir mão daquilo que Deus nos deu. Isso é muito sério. Então, qual é essa luta, essa dificuldade de fazer aquilo que Deus determina para nós? E a gente precisa se esforçar, a gente precisa exercer força, porque não é fácil. Não é fácil, a gente precisa caminhar, a gente precisa se movimentar. Um avião, depois que ele decola, não tem jeito dele parar no céu, não. Ele precisa seguir voo. Ele tem um destino certo. Qual que é o seu destino? O que você tem? Procurar onde você quer pousar. Nós temos uma vida eterna. É a promessa de Deus para mim e para você. Não abra mão, não negocie isso. Eu sei que não é fácil. Mas do mesmo jeito que não é fácil para você, também não é para mim. Não é para ninguém. Só que a gente precisa ter amor. Somos servos de um Deus que nos dá liberdade para adorá-lo. Mas ele não obriga. Essa noite, o bispo falou a respeito disso, numa mensagem que ele trouxe, que ele podia ter criado anjos perfeitos, que obedecesse tudo, podia nos criar, sendo ali funcionais, obedientes, fazer aquilo que ele determina pela vontade dele, mas não é isso que ele quer. É um Deus de liberdade, é um Deus que nos dá a liberdade de tomar as nossas decisões, de querer. Mas eu vou te falar uma coisa: adore o Senhor, busque o Senhor, se envolva com as coisas do Senhor. Deus é Deus de promessa, Deus de aliança. Quantas vezes a gente é levado a algumas questões que nos entristecem. Quer ver um negócio? Às vezes a gente marca de ir num culto. Olha, eu vou num culto. Ou simplesmente você marca um compromisso. Você marca um compromisso e você dá sua palavra. Eu vou em tal lugar. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou fazer aquilo. E aí alguma coisa te chateia. Alguma coisa te chateia. O que acontece, querido, querida? O inimigo ele vem para trazer desonra para a nossa vida. E quando você marca alguma coisa e você não cumpre, isso desonra você. É certo, Deus conhece o nosso coração, mas quem que está vivendo dentro de você? Quem que está habitando dentro de você? É o Espírito Santo de Deus? Ou são os desejos da sua alma? Olha só o que diz aqui na sequência, depois você lê esse capítulo de Romanos, que é muito forte. Olha o que diz no versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então você tem andado no Espírito ou você tem andado na carne? O que tem dominado o seu querer? O que tem te atrapalhado? O que tem atrapalhado você? Isso é muito sério, porque às vezes a gente empenha e dá a nossa palavra, a gente dá o nosso parecer,
e a gente não cumpre. E aí o Senhor, ele entristece o coração do Senhor, porque não é certo. Quando você libera uma palavra no mundo do Espírito, no reino do Espírito, você quebra ali uma barreira. E eu aprendi uma vez em uma ministração de que tudo o que acontece no natural, antes ele acontece no mundo espiritual. Agora presta atenção comigo. Você já imaginou? Pensa bem. Quando você peca, como que é os demônios ali celebrando um erro seu diante dos anjos do Senhor, diante da presença do Senhor? Não é fácil, mas a gente precisa se empenhar naquilo que a gente fala. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É o que diz o versículo 6 do capítulo 8 da carta aos Romanos. É morte ou é vida? Pois é, a gente temos alguns conceitos, temos algumas coisas que a gente precisa perder, que são essas castas. Quem que se impõe na sua vida? Se é guiado ou é guiada pelo Espírito Santo de Deus ou pela vontade da sua carne? Você se entristece e aquilo que você determinou para a sua vida, pronto, acabou, você não vai fazer. Às vezes você quer ir no culto, quer ir num culto, quer ir adorar a Deus, entende que precisa adorar a Deus, entende a necessidade de estar buscando uma palavra de Deus, e aí simplesmente vem uma distração, vem um aborrecimento, e é o suficiente para tirar você do seu foco. Olha só, a gente precisa manter os olhos no nosso foco. Tem uma história de um equilibrista que ele fala que atravessava de um prédio ao outro e a repórter perguntou se ele não tinha medo e ele falava que ele não podia olhar para a corda. Ele precisava olhar para o outro prédio. Era no ponto de chegada dele. A gente precisa olhar para isso. Manter os olhos no nosso destino. As distrações do percurso, os impedimentos para você sair são muito grandes, mas existem também as distrações do percurso que não podem te atrapalhar. Agora, o que está causando, o que tem causado esse distanciamento para que venha te impedir de caminhar com Cristo, venha te impedir a sua caminhada com Jesus? Quem que manda na sua vida é o Espírito Santo de Deus? Ou é a sua carne? É vida ou é morte? Eu vou ser sincero para vocês, eu gostaria até de ir mais na igreja do que eu vou. Sabe por quê? Primeiro porque eu amo o Senhor, eu amo ouvir a palavra, eu amo adorar, mas eu entendo que eu preciso de mais do Senhor. Eu entendo que eu não posso me afastar dos caminhos do Senhor. Eu entendo que eu necessito do Senhor 24 horas na minha vida. Eu queria estar lendo um texto com você, só para a gente estar finalizando e estar trazendo algo bem definitivo. A palavra de Deus, ela é absoluta para mim e para você. Mas a gente precisa ouvir, guardar e entender que isso é para o nosso bem. Nesse mesmo texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 31 em diante, olha que forte é esse negócio. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Claro que vai dar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que tem te separado? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O que tem te separado? O que tem te impedido? Algum principado? Alguma potestade? Ou é a sua carne? Existem coisas, e eu canso de bater na tecla, existem coisas que não é o espírito, é a carne. E aí a gente não pode ficar pedindo, Senhor, me ajuda, não. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Decida. Lá em Deuteronômio fala, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção ou a maldição. E aí Deus vai além e fala, escolhe, pois, a vida. Eu quero orar. Deus Santo e bendito, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Colocar diante de Ti todos que irão assistir esse vídeo. Oh Deus, que o Senhor possa trazer um direcionamento vindo da Tua parte e para a glória do Teu nome. Oh Deus, de encorajamento, de impulsionamento, Pai. Os tempos estão cada dia piores, mas contigo, ó Deus, nós conseguimos vencer todos os impedimentos. Mas Deus, eu quero te pedir também que todo o pretexto de não fazer aquilo que está no teu coração seja quebrado, lançado por terra, esmiuçado, para a glória e louvor do teu santo nome. A tua palavra diz que nós somos, ó Deus, de fato livres. Ó Deus, então nos liberta de correntes, de cadeados, de fitas, de laços, e que nós possamos caminhar, ó Deus, segundo a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te adoramos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Edifique-se. Edifique-se. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.